Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17:02 está no ar. Esporte em Debate. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. E você participa do Fala Galera de hoje. Qual o seu palpite para a partida de domingo? Guarani, empate ou Botafogo? Bugre é favorito para o confronto? Opine. 971021493. 971021493. E qual o seu palpite para a partida de amanhã? Ponte, empate ou Anápolis? Macaca é favorita para o confronto? Opine. 971021493. 971021493 é o WhatsApp para você mandar a sua participação. E já já você saberá o que fazer para concorrer a 10 ingressos para o jogo da Ponte contra o Anápolis. Partida marcada para amanhã, 19h30, no Majestoso. Não são pares, são ingressos que serão retirados lá mesmo, no estádio Moisés Lucarelli. Já já você saberá o que é que você tem que fazer para concorrer a 10 ingressos no programa de hoje. Vamos às pautas do Guarani. Elano fala sobre como será o trabalho para as contratações na próxima janela e sobre o sentimento da torcida. Elano deixa claro que não será treinador do Guarani em hipótese nenhuma e explica um pouco de sua função como coordenador técnico. Farney Coelho cita a qualidade técnica do elenco e diz que não fará reformulação radical na janela. Farney explica seu método de trabalho e como será o processo para a contratação de novos atletas. Em busca de reabilitação na Série C, Guarani recebe o Botafogo da Paraíba no Brinco de Ouro às 19h, em partida válida pela 4ª rodada da competição nacional. Vindo de 3 derrotas, diretoria optou pela troca de treinador e parte do departamento de futebol. Torcedores do Guarani invadem treino e cobram elenco e diretoria por maus resultados na Série C. Principais alvos da cobrança ou das cobranças foram o presidente do Conselho de Administração, Rômulo Amaro, e outros integrantes do Conselho também. Anderson Leite e Elano ficaram na linha de frente durante a conversa que durou cerca de 30 minutos.
Destaque do portal carlosbatista.com.br sobre o Guarani. Invasão em treino é controlada em conversa com Elano e elenco. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Wanderson fala sobre torcida da Ponte Preta e dificuldade de jogar contra ela no Moisés Lucarelli. Wanderson convida a torcida a comparecer na partida de amanhã, em duelo que marca o reencontro entre time e torcida. Ponte Preta recebe o Anápolis amanhã, 19h30, no Moisés Lucarelli. Torcedores alvinegros poderão ver pela primeira vez o time em campo nesta Série C, já que havia uma punição à torcida por conta de confusão no último derby. Liberados pelo departamento médico, Gé e Danilo Barcelos podem aparecer como opção para Alberto Valentim. A atacante está 100% recuperado da lesão na coxa e deve aparecer entre os relacionados para o duelo de amanhã. Já Danilo Barcelos, mesmo recuperado, deve ser preservado para se recondicionar fisicamente. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Entenda, escolha dos valores dos ingressos para o duelo contra o Anápolis. E tem as notícias do dia. Não são notícias que têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Notícia 1. Cruzeiro assina rescisão e pagará Dudu o equivalente aos salários até o fim do ano. Clube e atleta chegaram a um acordo na tarde de hoje e conseguiram rescindir o contrato milionário que iria até o final de 2027. A multa rescisória previa no acordo inicial 60 milhões, porém ficou definido o pagamento parcelado de cerca de 15 milhões, equivalente aos salários que o jogador receberia até o final do ano. Atlético Mineiro, principal rival da Raposa, e Grêmio observam de perto a situação do atleta e devem formalizar proposta pelo camisa 7. Pauta 2. Após vitória na Copa do Brasil, Botafogo comunica lesões de Alexander Barbosa e Jefferson Sabarino, que deixaram a partida diante do capital do Distrito Federal antes do apito final. Savarino sofreu uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Barbosa tem um problema no pé esquerdo. O quadro médico dos atletas foi anunciado após uma série de exames realizados na tarde de ontem. O clube carioca preferiu não informar o tempo estimado de retorno aos gramados da dupla. Pauta 3. Fernando Diniz e Vasco mantêm conversas e ambas as partes esperam um desfecho positivo nas tratativas. Com o avanço das negociações, a questão salarial já começa a ser discutida e não deve ser um empecilho para o treinador e clube fecharem o acordo. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Mesa de áudio, Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7, também para todas as plataformas. E concomitantemente ele hoje também opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. É isso aí. E muito obrigado pela sua audiência.
Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta sexta. Qual o seu palpite para a partida de domingo? Guarani empate ou Botafogo? Bugre é favorito para o confronto? Não. Não é favorito. O palpite, eu espero que o Guarani vença. Mas até o presente momento eu posso mudar de opinião. A vitória do Botafogo é muito possível de acontecer. Qual o seu palpite para a partida de amanhã? Ponte, empate ou Anápolis? Macaca é favorita? A Ponte é favorita contra o Anápolis. Meu palpite? Vitória da Ponte. Batista. E atenção, quer ganhar ingressos para a Ponte Preta e Anápolis? Então preste atenção. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá você vai encontrar um número de WhatsApp. E aí você vai pegar esse número de WhatsApp e vai mandar para ele o seu nome completo, o seu CPF e também a senha. Onde está a senha? Está lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá no canal de vídeos tem uma senha e um número de WhatsApp. E aí você vai pegar aquele número de WhatsApp e mandar o seu nome completo, o seu CPF e a senha, que está lá no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sorteio de 10 ingressos. São 10 ganhadores. Os ganhadores vão retirar o ingresso no dia do jogo, amanhã, até uns 10, 15 minutos antes do início da partida. O jogo está marcado para 19 horas e 30 minutos. Então até umas 18, mais ou menos umas 19h15, aí você tem que retirar os ingressos, você que será o ganhador, tá bom? E retira direto lá na loja da Macaca, a loja 1900. Leva um documento que contém o seu CPF e aí chegando lá você vai dizer que foi retirar o ingresso que você ganhou da Rádio Bandeirantes. Tá bom? Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! 17h13, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos de operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17-18. Quer ganhar ingresso para Ponte e Anápolis? Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá, aliás, no canal de vídeos não, você vai entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes e lá tem um número de WhatsApp e tem também uma senha. Pegue o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e a senha que também está lá no canal de vídeos. Nome completo, CPF e senha, e você vai concorrer a 10 ingressos para cadeiras vitalícias lá no Estádio Majestoso. É o setor mais caro do estádio. Então, se você quer assistir lá nas cadeiras vitalícias e de graça, participe do sorteio. Em qualquer momento deste programa eu vou fazer o sorteio, tá bom? Então participe e boa sorte para você. Você que trabalha ou se interessa por construção, mineração e infraestrutura, preste atenção. Vem aí a Brasil Equipo Show de 3 a 6 de junho, no espaço da Red Eventos em Jaguariúna. É a feira mais inovadora do setor, com entrada gratuita e participação das maiores marcas do mercado.
tem lançamentos, demonstrações ao vivo, o Campeonato Brasileiro de Operadores, cursos como de manutenção de pá carregadeira e formação de operadores de escavadeira e retroescavadeira. E não para por aí. Vai ter voo cativo de balão, o Desafio Mundial de Operadores Caterpillar, o Prêmio BES, congresso técnico com especialistas e até visita guiada para estudantes. Acesse B-Show, as letras BE e a palavra show, beshow.com.br e garanta já sua inscrição. Brasil Equipe Show, construção e mineração em movimento, melhor dizendo. 17 horas e 21 minutos. Ouvinte participando, mandando para cá as suas mensagens. Batista, a Ponte ganha 2-0, mais querida, um abraço. Adriano de Serra Negra. Abraço para você, Adriano, muito obrigado aí pela audiência, sempre ligado, sempre garantindo aqui a nossa audiência. Abraço para você aí e para todos da belíssima cidade de Serra Negra. Muitos mandando aqui os palpites. Boa tarde, Batista e equipe da Bandeirantes. Batista, o pai do Neymar, estava no almoço em Campinas com o presidente do Guarani, mas o técnico Marcelo Fernandes, ele só veio apoiar o técnico como empresário ou algo mais. SAF. Não pode ser, pois ele tem o Monte Azul. Fui buscar o meu ingresso aí na rádio, mas a recepção disse que emendaram o feriado. Silvio de Sumaré, abraço, só segunda-feira. Ô Silvio, é estranho, né? Porque essa informação, os ingressos foram deixados aqui na portaria. E até agora, antes de entrar para o programa, eu tive o cuidado de conversar lá com a moça que está fazendo o trabalho na portaria, para perguntar para ela se os ingressos tinham sido distribuídos, ingressos do jogo do Guarani. E ela me disse que sim, os ingressos todos foram distribuídos, com exceção de um, do Adriano. Foi isso que ela falou, né? O Adriano que não retirou, mas pode retirar. Vou ver aqui quais foram os ganhadores dos ingressos. Adriano de Souza Barbosa, João Paulo de Moraes, Reginaldo Belmiro, Ricardo Bueno Gimene e Rodrigo Souza da Silva. Estes foram os ganhadores dos ingressos de ontem. E ela me disse que só o Adriano de Souza Barbosa não retirou o ingresso. Aliás, o Adriano, se você quiser, pode vir, que o ingresso, seu ingresso, está lá na recepção. Não tem nenhum problema. Está lá na recepção, não. Está na portaria, lá onde fica o pessoal da vigilância. Então, o seu ingresso está lá. Você pode retirar a qualquer momento que quiser, tá? Agora, os demais já retiraram. E aqui não tinha, na relação de ganhadores, nome de Silvio. Tá bom, ô Silvio, de Sumaré? Você não foi, portanto, sorteado. Achei estranho você ter vindo a retirar o ingresso e obter esta informação, porque o seu nome não está aqui na relação de sorteados, tá bom? Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, formando aí aos amigos e companheiros da nossa técnica central, que estamos aqui em teste no V-Mix.
Novo aplicativo aí de transmissão. Me deem um feedback aqui pela linha interna, que também é conhecido como grupo de WhatsApp. Está ótimo, Tigrão. Som e imagem. Espetacular, espetacular. Graças a Deus. Graças a Deus. Já vamos economizar mais um pouquinho de gasolina aí. Qual o seu palpite para a partida de domingo? Esse eu falo a galera do Guarani, hein? Qual o seu palpite para a partida de domingo? Guarani, empate ou Botafogo? O Bugre é favorito para o confronto? Não, não é favorito. Não é. O Guarani vem fazendo uma campanha instável, a gente está com uma grande expectativa do que já vai dar para ver aí, né, da nova comissão técnica, né? Mas é uma incógnita ainda. Algumas alterações serão feitas, mas poucas. A campanha do Botafogo é melhor, 5 pontos em 9 disputados. Guarani, infelizmente, em 9 não ganhou nenhum ainda. Por isso, toda essa demolição, essa implosão do departamento de futebol. E o Guarani, infelizmente, não é favorito. Agora, palpite é uma coisa. Atribuir favoritismo é outra. Palpite? Acho que o Guarani vai ganhar a primeira. Qual o seu palpite para a partida de amanhã? O Guarani é domingo, hein? Domingo, à noite, né? Confirma o horário do jogo aí pra nós aí, Batista. Guarani e Botafogo da Paraíba. 19 horas. 19. E a Ponte 19h30 amanhã, sábado. Correto? Sim. Tudo com ampla, completa e irrestrita cobertura jornalística da Rádio Bandeirantes. Qual o seu palpite para a partida de amanhã? Ponte, empate ou Anápolis? Esse jogo é amanhã, 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, portanto, os dois jogando em casa nesse final de semana. Aqui muda um pouco. O Anápolis não ganhou ainda, empatou 2 e perdeu 1, tem 2 pontos ganhos em 9 disputados, e a Ponte jogando em casa num momento de 7 pontos ganhos. Em 9 disputados, a Ponte é favorita sim, e eu acho que vai confirmar esse favoritismo. Na prática, deve dar Ponte amanhã à noite no Moisés Lucarelli, no jogo que marca o reencontro, depois de mais de 60 dias, do torcedor da Macaca com o seu clube de coração e a presença da torcida, tanto no Brinco no domingo, empurrando o Guarani para cima do bom Botafogo da Paraíba, do Antônio Carlos Zago, quanto a presença da torcida da Ponte amanhã no Majestoso, empurrando a Ponte para cima do Anápolis, serão fundamentais para que tenhamos um final de semana de 2 vitórias aí para o futebol de Campinas. Essa é a nossa torcida. No caso do Guarani e da Ponte é palpite. Acho que os dois vencem. Favoritismo? A Ponte sim, favorita. Até pelo nível do adversário. O Guarani não é favorito, mas espero que vença e o meu palpite é de vitória. CB. 17 horas e 28 minutos. Já consegui aqui, né, decifrar a questão aqui do Silvio de Sumaré. O Silvio de Sumaré, ele não ganhou ingresso para o jogo do Guarani. Ele ganhou ingresso para o Termas de São Pedro. E também um rádio portátil da Mundial. Então é isso que ele está dizendo, que ele veio buscar, mas a recepção emendou o feriado prolongado. E realmente, então, segunda, você pode retirar segunda, terça e quarta. 3 dias úteis, né? Segunda, terça e quarta, então, você pode retirar os seus presentes. Eu confundi, né, com o ingresso que nós sorteamos também, os ingressos para o jogo do Guarani, mas no caso dele, ele foi sorteado com os ingressos para Termas de São Pedro e também o rádio portátil da Mundial, que pega a Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando, ouvinte no ar. Fala, Batistão, boa tarde. Um ótimo programa para vocês. Amanhã, Nega Véia 2-0. Pode cravar aí.
e com o majestoso lotado. Coisa linda. Bora, macaca! Xandão fera! Abraço, Xandão. Mais um. Batista, boa noite, tudo bem? Edson Lençano da Chácara Primavera. Esse Cordeiro aí, que é o técnico interino do Guarani, ele foi lá, escalou os mesmos jogadores nas mesmas posições do técnico anterior. Né? Pô, o cara tá no clube, tá vendo que o cara escalou, não deu certo, ele vem com o Isaac de meia esquerda no meio. Joga nada, Isaac. Todo mundo já sabe disso, o cara vai escalar o cara. Coloca qualquer um aí, qualquer um, entendeu? Coloca esse lateral esquerdo para jogar no meio, o lateral direito para jogar no meio e bota o outro lateral. Não, joga com 2 laterais, mas não joga o Zé no meio. Quem tem que jogar no meio, apesar dele ser franzino e fraquinho, é o número 10 aí, o Moreninho aí, tem que jogar no meio. A única partida que o Guarani fez boa com ele no meio e depois nunca mais jogou. Então, se vir um novo técnico para escalar o mesmo time, com os mesmos jogadores, nas mesmas posições, a gente já sabe do resultado. É o mesmo resultado, derrota na certa, né? Não tem o que fazer. Sabe que não dá certo que continua escalando? Boa noite para vocês. Boa noite, um abraço. Realmente não deu para entender porque o Cordeiro fez 5 substituições. E uma alteração importante foi a entrada do Natan Camargo no meio campo. Mas ao mesmo tempo que ele acertou, eu entendi que ele errou ao escalar o Isaac. No jogo anterior, o Isaac tinha sido o pior jogador em campo. Então, como é que ele escala de titular o Isaac para um jogo complicado e difícil, onde o time do Guarani precisava urgentemente da vitória? Então, até discuti isso na tela da Band com o Gleger. Gleger e o CH, os dois estavam no programa e o Gleger falou, mas se não escala o Isaac, vai escalar quem? Dá uma opção. E aí o CH falou, João Vitor. Poderia ter entrado de começo com o João Vitor, que é um jogador que sempre acrescenta. E o que eu disse, falei, olha, poderia ter colocado qualquer um, menos um jogador que é bom tecnicamente, mas já faz tempo que não vem rendendo. Faz tempo que não vem entregando. Então não é da noite para o dia, não é em nenhuma partida porque mudou o treinador que ele vai render. Agora, só falta o Marcelo Fernandes entrar com o Isaac nessa partida contra o Botafogo. Aí realmente eu vou mandar tirar o tubo, como falava naquele quadro o Jô Soares. E não é possível, parece que os piores é que tem que jogar. Será que existe no contrato uma cláusula que o jogador tem que ter uma minutagem específica durante um determinado período? Porque por meritocracia não foi, né, que o Isaac foi escalado. Oi, Tigrão, você falou alguma coisa? Não, tirou tubo. Esse aplicativo novo aqui, ele tem um Vanderleizinho, você já viu, né, Batista? Sim, é por isso que sempre dou um tempo, né? Que é para fazer a conversão do áudio para entrar aí no seu orifício auditivo. Que isso? Porque tranorifício o quê? Mas tá ficando louco, rapaz? Ô, tá me estranhando depois de velho? Você quer, ó? Passa longe de mim, velho. Bom, eu espero algumas modificações, sim, na equipe do Guarani. Espero, incomoda aqui um pouquinho o meu retorno pela rádio, mas eu já me acostumo. Já me acostumei a tanta coisa na vida, né? Jamais imaginei que eu ia me acostumar a ficar trabalhando do teu lado e já estamos a 40. Fala aí do São Sebastião. Aqui que é uma frechada a mais para São Sebastião. Agora o Gil Kleber me inventa essa daqui com delay, pô. Vamos em frente. Vamos, pelo menos eu me ouço, assim, eu fico... Eu falo e depois eu ouço a minha voz no rádio e eu fico saboreando. Ô, que cara chato, hein? Batista, eu espero coisa diferente na escalação, sim. Atitude. Vamos ver, né? O discurso do Marcelo Fernandes, do Elano, que é um cara rodado, experiente, que gosta do clube.
que está radicado aqui na região há muito tempo. Aliás, ele é da região, né? Morou na Alemanha, morou em Santos, morou no Rio de Janeiro, mas o Elano é de Iracemápolis, né? Morou muito tempo em Campinas e agora mora em Valinhos aqui, pertinho da gente aqui. Elano, grande figura, grande cara. Então, vamos ver o discurso dele, do Marcelo Fernandes, uma possível rearrumação tática aí, algumas trocas de posicionamento, algumas trocas nominais também, e não insistir em coisas que indiscutivelmente não deram certo. Não deram certo. Então, para que repetir o erro? Para que insistir no erro? Então, a expectativa realmente é gigantesca para o time que nós vamos ver em campo do Guarani a partir das 19 horas do domingo. Muito grande a expectativa. Tanto nominalmente, como a distribuição tática e até a plataforma a ser utilizada. Espero ver novidades, porque para ver mais do mesmo, não precisaria ter implodido todo o departamento de futebol. E atenção, informação. O Guarani, categoria Sub-20, Campeonato Paulista, derrotou agora há pouco no CT do Guarani o Grêmio Prudente pelo placar de 2-1. 2 gols no primeiro tempo. Mineiro abriu o placar aproveitando o cruzamento de Vitinho, lateral esquerdo, e o centroavante Michael, num belo chute de fora da área, marcou o segundo gol. No segundo tempo, o Grêmio Prudente diminuiu. Final, Guarani Sub-20, Campeonato Paulista 2, Grêmio Prudente 1. Agora à tarde no CT do Guarani Futebol Clube. E por falar em Guarani, informações, falando do Bugre, hoje foi um dia de apresentações. Vladimir Catarino tem os detalhes, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Hoje foi dia de apresentação oficial, apresentação do Elano, novo diretor técnico, apresentação também do Farney, novo supervisor, né, o executivo de futebol do Guarani, e também do técnico Marcelo Fernandes. Eles chegam num momento importante e crucial desta caminhada do Guarani dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. O time até que não venceu na competição, 3 jogos, 3 derrotas, precisa urgentemente começar a reação. E esta reação pode começar já no próximo domingo, quando o Guarani recebe o Botafogo da Paraíba, 7 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ouvir as palavras inicialmente do Elano. Ele fala sobre como será o trabalho para as contratações na próxima janela e sobre o sentimento da torcida bugrina. Falando de situações de contratações pontuais, é que nem o Farney falou, a gente tem aqui, a nossa ideia é conectar todas as funções e tomar as decisões conjuntas para que a gente possa levar uma verdade para todo mundo, que é uma transparência. E é isso que nós estamos fazendo, né? Mas também é importante nesse momento que também eu venho aqui para eu tentar conectar o que é mais difícil aqui no Guarani, que é fora do campo. Isso é uma dificuldade muito grande. Eu digo para vocês e para as pessoas que nos ouvem, por quê? Porque eu conheço as arquibancadas, eu venho ao Guarani há muito tempo e muitas das vezes eu estou escondido pela arquibancada e vendo os jogos. Estou falando com conhecimento. Sem essa galera, é impossível a gente fazer alguma coisa. Mesmo estando difícil, e eu entendo e sinto a dor deles. Mas eles não estão sentindo essa dor agora em 3 jogos de derrota. Eles estão sentindo essa dor mais de 15 anos. Foi isso que eu falei para os jogadores também. Então a cobrança, ela existe. Ela vai existir para mim também, que estou aqui. Ela vai existir para o nosso trabalho. Ela vai existir para o treinador se a gente não ganhar. E eu falei para os jogadores, essa dor, ela é de muito tempo. Não é de agora. Mas tudo isso, a Série C traz um peso para o gigantesco clube que é o Guarani Futebol Clube. Elano, que é técnico, né? Já há algum tempo não trabalha, mas é técnico, dirigiu inclusive o próprio Santos. Ele fala sobre exatamente qual será o seu trabalho de coordenador técnico nesta nova comissão técnica do Guarani. E afirma que não está cogitada, em hipótese nenhuma, ele assumir a posição, a condição de treinador do Guarani. Falando bem claramente para você, eu não serei treinador aqui, em hipótese nenhuma. Essa é uma decisão clara minha.
Tudo aquilo que eu falei para você agora, o meu auxílio de campo, a minha conversa, o meu diálogo, ele não passa pela parte tática. Ele passa pela parte de auxílio de alguma situação que venha acontecer. E tudo aquilo que o Marcelo, como treinador, me dê a liberdade para fazer, eu vou ser executado. Ponto. Né? Eu estou dizendo isso para você por quê? Porque eu já comecei a estudar, já não tenho mais comissão de treinador. Isso já fazem 2 anos que eu estou em casa. Uma decisão minha, eu recebi alguns convites, mas por ter acontecido algumas coisas como treinador, eu identifiquei que o treinador, ele precisa de uma pessoa de confiança ao lado. Que o treinador, ele fica sozinho. Então, eu entendo que eu seria um cara, posso ser um cara importante nesses auxílios. Auxílio por quê? A gente vai treinar onde? A gente precisa de quem para treinar? A gente precisa de, tá atrasando alguma coisa. Precisa buscar alguma coisa. Elano, eu estou com dificuldade aqui. Então, eu vou tentar levar essas informações para que o treinador tenha especificamente 100% focado no campo. Quem também usou a palavra na entrevista coletiva foi o Farney Coelho, né? Atual executivo de futebol no lugar do Rodrigo Pastana. Ele afirma que o grupo é bom, faz elogios ao grupo do Guarani e afirma que não vai ser feita nenhuma mudança radical, drástica, quando da abertura da próxima janela de transferências. Sobre o elenco, eu vejo um elenco, talvez eu até brinquei com eles, que se fosse uma Série B talvez tivesse uma situação melhor do que está na Série C. Porque eu lembro muito técnico, um pouco diferente do que a gente vê nas divisão. Se a gente pegar os últimos 4 anos, o único time técnico que subiu foi o Mirassol, e tinha Camilo, tinha Osman, era um time realmente bem experiente, Paulinho, Daniel. Os outros times que subiram, todos eles transavam muito forte, todos eles ganhavam a primeira bola, ganhavam a segunda bola. Eu acho que isso tem que ser mais estimulado no nosso elenco, né? E talvez a gente precise sim de algumas peças de reposição na janela. Não muito, não pensa que a gente vai fazer uma reformulação total, não é isso, pelo contrário, tem muita qualidade aqui dentro. Muitos jogadores eu acho que a gente consegue recuperar, principalmente com a figura do Elano, do Marcelo, que são os caras extremamente experientes nisso, de conversar no individual com o atleta, que é algo que eu gosto bastante também, até pela filosofia, eu gosto muito dessa conversa individual. Conversa com um grupo de atletas, eu vou ter pontualmente no momento de crise ou em momentos muito bons. O resto eu deixo para a comissão técnica e para a coordenação. Por fim, Batista, o Farney Coelho falou também sobre o seu método de trabalho, né? Afinal, o que faz um executivo de futebol? E fala também como será o processo para a contratação de novos atletas quando isso for possível. Eu gosto de trabalhar de uma forma muito transparente, muito aberto com o nosso torcedor, muito alinhado com o presidente, com a diretoria, muito alinhados. Tipo, não vai ter um jogador que eu vou contratar que não vai ter aprovação do Elano, da comissão técnica e da diretoria. A gente não é dono da verdade e dividir responsabilidade eu acho que é uma coisa que não é humildade, diminui o erro de acerto. Do erro da contratação de jogadores, aumenta a chance de acerto. No Ipiranga a gente fez uma avaliação de 80% de acerto em 3 anos e meio de jogadores, então tu não vai acertar 100% nunca, mas a gente precisa ter um índice alto para ter a característica dentro do elenco, porque se tu errar aquela característica tu não vai conseguir repor, então tu precisa ter uma característica muito grande, muito certa, muito aceptiva, contratar o jogador de uma forma muito aceptiva para que a gente tenha essa característica dentro do elenco e possa entregar isso para o nosso comissão técnica. Boa sorte, portanto, ao Elano, boa sorte ao Farney, talvez nesse que seja o maior desafio das suas carreiras, né? Recuperar o time do Guarani e ainda colocar o time novamente na briga pela classificação e também na briga pelo acesso à Série C. O Guarani pega o Botafogo, portanto, domingo, 7 da noite no estádio Brinco de Ouro. Teve torcedores invadindo o treino lá no CT, cobrando o elenco e a diretoria também pelos maus resultados. Cobrança principal para cima do presidente Rômulo Amaro do CA, também outros integrantes do conselho. É nesse clima que o Guarani vai a campo com a volta de Anderson Leite e também o Matheus Sarará, que cumpriram suspensão automática. Quem sabe seja o começo da recuperação bugrina dentro desta Série C do Campeonato Brasileiro. Batista. 17h44. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas, com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte
diversos tipos de lanches petiscos, cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento, ambiente agradável e espaço climatizado. Ponto 10, pizzaria e restaurante, preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Confira na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, no centro de Campinas. É ali, na Rua Boa Ventura do Amaral, bem na esquina com a Cônico Cipião. Inclusive, a entrada é pela Cônico Cipião e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Vamos lá, CH, a sua opinião aí sobre as entrevistas. E eu não sei se entendi direito, mas o Farney Coelho disse que se o Guarani estivesse na Série B, estaria melhor do que na Série C. Ou seja, o time do Guarani é muito técnico para a Série C. Foi isso também que você entendeu ou não, em CH? Infelizmente foi. Infelizmente foi, e eu quero dizer que eu não concordo com o Farney. Ele está equivocado e o tempo vai mostrar para ele que ele, ainda como ele está chegando agora, desconhece o grupo, ele vai ver na prática, a não ser que o Marcelo Fernandes transforme esse time. Então, tudo protocolar, né, Batista? Estão chegando agora, né? A fervura tá bem intensa. Então, assim, o que falou Elano, o que falou o Farney, agora essa colocação eu não concordo. Não concordo, mas de longe. E ele foi aí claro na situação de novos jogadores, né? Também não poderia ser diferente. Se ele aceitou o desafio, ele não vai falar que o grupo é ruim. Claro que não. Claro que não. E eles vão tentar lá com a experiência do Elano, do Barcelo, do Arzur, com todo esse povo que tá chegando agora, com a experiência dele também, o Farney, eles vão tentar achar um outro caminho. Com esse elenco cheio de problemas, com esse elenco mal montado, com esse elenco do Guarani que perdeu totalmente a confiança, se é que um dia teve, né? Porque esse time aí, que é praticamente o mesmo, vem sofrendo desde o Campeonato Paulista, não é? Então, o que deveria ter sido feito, a gente já cansou de falar aqui. Eu desejo sorte a eles, eles são profissionais que merecem todo o respeito. Agora, uma coisa é a intenção, outra coisa é a concretização do que precisa ser feito. Eu estou torcendo muito para que eles concretizem, que eles consigam, mas eu tenho certeza absoluta, não será tarefa fácil. E para você, Tigrão, a sua opinião também sobre o que falaram os apresentados hoje da comissão técnica do Guarani. Bom, o Batista, eu gostei das observações e da entrevista e do posicionamento do Elano. Já com relação ao Coelho, essa observação aí de que o time é muito técnico para a Série C é desconhecimento de causa. É natural que ele está chegando agora, deve ter visto o time jogar uma ou duas vezes, mas com o decorrer do campeonato ele vai ver que essa afirmação não é verdadeira. Na verdade, um time que é mais técnico do que o nível do campeonato, ele teria que estar liderando, e não na lanterna. É isso que eu penso. Então eu acho que ele está com erro de avaliação grave, mas é comum, é normal, é compreensível para quem esteja chegando agora. Então tem também aquela questão de já colocar alguma coisa publicamente, do ponto de vista claramente de intenção de elevar a autoestima do grupo, né, de trazer o grupo para junto dele e da comissão técnica. Tem isso também. Ele não poderia dar uma entrevista aqui no primeiro pronunciamento dele e dizer, realmente o nosso time é muito ruim. O time está aí numa Série C e está apanhando.
na Série C, e eu acho que nós vamos ter que mandar metade embora ou mais. Ele não pode fazer isso. Então ele vem, enche a bola do grupo, mas falou uma coisa que não é verdadeira, tecnicamente falando, né? Estou dizendo que ele mentiu, estou dizendo que a avaliação dele está equivocada. Entre outras coisas aí que ele falou, da transparência, legal, boa sorte para todo mundo e que o Guarani viva, a partir de domingo, um novo momento no campeonato, porque isso é imperioso, para que não venha mais um sufoco aí pela frente, né, de ameaça de rebaixamento. Bom, se acabasse hoje, e é muito cedo ainda, mas são só 19 rodadas, tem 16 pela frente. Dessas 16 aí, para o Guarani fazer 20 pontos, né? Veja que ele tem que ter 7 vitórias. 7, não é brincadeira. Tiver 5 vitórias, ele precisa fazer 6 empates. São 11, ele teria 6 jogos para descartar, para permanência. Agora, se nós formos fazer uma linha de corte para passar entre os 8, o Guarani precisa fazer 30 pontos em 16 jogos. Vai vendo. Tem que ganhar 10 para ficar entre os 8. Ganha 10, descarta 6. Ou ganha 7 e ganhando 7 ele faz 21 pontos. Aí ele teria que empatar 9. Você não ganha 10. Estou fazendo apenas exercício de número. Ganha 9 faz 9 pontos, ganha 7 faz 21 pontos, 30. Deve passar, deve se classificar com 30 nessa faixa. Aí não dá para descartar nenhum. Se ganhar 7 e empatar 9. Agora, se ganhar 10 direto, dá para descartar 7 jogos. 6 jogos, perdão. Ganhando 10, descarta 6 jogos. Mas não vai ganhar todas. E também vai ter empate pelo meio. E a cada empate, anda de lado, né? Por exemplo, se empatar todas, cai. Faz 16 pontos. Ó, tá invicto e caiu. Não se classifica e ainda cai. Então, essa reação, ela não tem mais tempo a ser esperado. Não tem mais como adiar isso. Tem que ser já a partir de domingo. O problema é que o Botafogo fez investimento, tem um treinador aí de padrão internacional, muitos anos de Japão, né? Juventude, grandes campanhas, o Antônio Carlos Zago. Cara vivido em seleção brasileira, etc. E que vem aí com o time arrumadinho, né? Tá invicto. Em 3 jogos, empatou 2, ganhou 1. Tem 5 pontos em 9 disputados. Então tem isso também, mas o Guarani, de qualquer maneira, precisa reagir e encontrar o caminho das vitórias. O problema é que ele não vai jogar contra o vento. E é por isso que eu acho que o desafio é dos maiores do Guarani nos últimos anos. Mas está tudo na mão dele, tem isso também. E não vai ganhar 2 jogos por partida. Ele vai ganhar 1 jogo por partida. É degrau a degrau. É de 3 em 3 pontos. Mas tem que construir uma escalada ascendente, uma escalada progressiva, de muita regularidade, para alcançar os 30 pontos. Eu já fiz o exercício aqui, né? Precisa de 30 para classificar? Sim. E quantos faltam? 30. E são 16 jogos. Então, ou ganha 10, ou a cada empate, né, já tem que aumentar o número de vitórias, ou tem que diminuir o número de vitórias e ir aumentando o número de empates. A cada empate, veja, se o Guarani ganhar 8 jogos, ele faz 24 pontos. 8 vezes 3, 24. Aí ele precisaria empatar 6 e descartar apenas 2 jogos. Então, um desafio muito grande. O nível do campeonato é baixo tecnicamente, mas o campeonato é muito nivelado, então qualquer resultado é normal. É difícil apontar favoritismo em qualquer jogo, não tem segundo turno, e é aí que mora o perigo. Boa sorte para todos os envolvidos, que realmente a gente possa ver uma cara nova, um astral novo, uma confiança
que nós não vimos até agora no time, e um nível técnico também, e também de arrumação tática superiores àquilo que vimos até agora nas 3 primeiras apresentações do Guarani. Olha, a janela está fechada, mas tem uma possibilidade de contratação para jogadores que estão sem contratos e estavam sem contrato no dia 28 de fevereiro. O Fernando Esmeriz mandou uma relação de jogadores que estão sem contrato nesta situação. Caso o Guarani queira contratar para melhorar a performance, porque o que acontece? A próxima janela vai abrir no dia 10 de julho. Faltarão 6 ou 7 rodadas. Não dá tempo para mais nada. Então o Guarani teria que sair agora no mercado e contratar pelo menos 4 jogadores que possam chegar e jogar. Apesar de que o Elano falou aí que o elenco é qualificado, né? Ele não deve ter assistido nenhum jogo do Guarani para falar isso. Então o Fernandinho, um abraço, grande jornalista, Fernando Esmeriz. Madison, ex-Grêmio, Vasco, Bahia, Santos e Atlético Paranaense. 32 anos. Egídio, ex-Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras. Tem 38 anos. Rodrigo Moledo, ex-Inter de Porto Alegre. 37 anos. João Paulo, ex-Botafogo, Atlético Paranaense. Jogou na Ponte, aqui em Campinas. 33 anos. Júnior Urso, ex-Atlético Mineiro e Corinthians. 35 anos. Allan Kardec, ex-Atlético Mineiro, 35 anos. Rossi, ex-Vasco, 31 anos. Henrique Almeida, ex-Botafogo, Grêmio e São Paulo, 33 anos. Luiz Adriano, ex-Palmeiras. Luiz Adriano, dá uma olhada aqui na idade do Luiz Adriano. São todos jogadores que estão nessa condição sem contrato. E o Guarani poderia, segundo aqui o Fernandinho, que passou a relação, poderia contratar pelo menos 4 desses jogadores para compor aí o elenco para 38. Luiz Adriano tem 38 anos. E aí, Tigrão, desses jogadores, se você fosse o executivo do Guarani, claro que não é, mas é só uma possibilidade para a gente ver quem é que você contrataria desses que eu passei aqui uma relação que foi mandada para cá pelo Fernandinho Esmeriz. Quem é que você contrataria caso você tivesse o dinheiro para contratar? Batista, vamos fazer assim, ó, para ficar bem didático. Vamos fazer o pinga-fogo. Você fala o nome e a idade, eu falo só sim ou não, tá bom? Madison, 32 anos. Não traria. Egídio, 38 anos. Aquele lateral esquerdo? Sim. Não traria. Ex-Cruzeiro, Palmeiras. Não traria. Rodrigo Moledo, jogou no Inter, 37 anos. Não traria. João Paulo, 33 anos. João Paulo é aquele lateral esquerdo? Isso, é aquele que jogou na Ponte Preta. Sei. João Paulo. Tinha o João Paulo Silva, que era o volante. Ultimamente não vem jogando de lateral, né? Ele vem jogando de meia. Não, mas jogou na Ponte, foi lateral. Ah, é o João Paulo Meia. João Paulo Meia, tá. Lá do Nordeste. Não é o lateral esquerdo, é um outro João Paulo que jogava de volante na Ponte e vem jogando de meia. Sim. O João Paulo, porque a Ponte teve João Paulo Silva, teve o João Paulo lateral e teve esse João Paulo aí,
com passagens pelo Vila Nova, Goiás, né? É esse aí que você está falando, esse eu traria. Agora, não sei o padrão salarial e também se o jogador encararia uma Série C. Júnior Urso, 35 anos. Jogador caro, né? Mais 35 anos, está sem contrato com ninguém, eu traria também. Allan Kardec, 35 anos. Centroavante. Série C, não sei se ele encara. Tá rico, jogou muito tempo na Europa. Vai encarar uma brutalidade da Série C? Não sei, mas tecnicamente, se for viabilizada a parte financeira, eu traria também. Rossi, 31 anos. Pode ser aquele jogador da Ponte também, do Mojimirim. Ponta, rápido, insinuante, até esses dias, até o ano passado, era titular do Vasco da Gama. Jogador caríssimo. Aliás, já fez 32, né? Ele é de abril. Dia 22, ele fez 32 anos. O Rossi. Rossi. Posso te falar um negócio? Esse cara é bom jogador. Ele é um ponta rápido, driblador, né? Faz diagonal, chuta, tem bom chute. Titular do Vasco da Gama até bem pouco tempo atrás. E quando não era titular, invariavelmente entrava em todos os jogos. Eu acho que é jogador caro, fora da realidade financeira do Guarani, mas tecnicamente eu traria de olhos fechados. O ano passado ele jogou no Vasco. Esse ano ele jogou no Paysandu. 20 jogos, 8 gols marcados e 6 assistências. Tô falando do Rossi. Tá aí, em 20 jogos, ele ou fez ou participou de 14 gols. Você somando assistência e gols feitos, ele não é artilheiro, ele não é centroavante, né? Ele é beirada. Ele gosta de jogar do lado esquerdo, né? Joga do lado direito, se adapta bem nas duas laterais ofensivas, na segunda linha ofensiva, volta, corre, recompõe. Jogador, você vê, fez em 20 jogos, 8 mais 6, 14 participações, fazendo o gol ou dando assistência, numa Série B, onde estava o Paysandu. Então esse para mim está fora da realidade financeira, mas já jogou Série B pelo Paysandu. Quer dizer, não teria nenhum problema ele fazer um contrato aí legal para esse campeonato curto aí defender o Guarani. Se viabilizar tecnicamente, reafirmo, trago de olhos fechados. Henrique Almeida, 33 anos. Não traria. Bom, então são esses, né, os jogadores que, no caso, precisaria de dinheiro. Repetindo aí, quem que você traria, são 3 jogadores, é isso, Tigrão? Não, falei do Allan Kardec, falei do Júnior Urso, falei do Rossi, é isso, 3 jogadores. Perfeito. Resta saber se a CBF vai efetivamente, né, abrir essa possibilidade, porque parece que a CBF se pronunciou dizendo que entre 2 de junho a 10 de junho, a janela do pré-mundial de clubes, todos os clubes poderão contratar jogadores. Entre 2 a 10. Entre 2 a 10, a janela do pré-mundial. Aí pode ser contratado aí nesse período. Aí não seria somente para jogadores que estão sem contratos. Aí sim entraria o trabalho aí, né, do Farney para contratar jogadores, se é que efetivamente vai valer isso que a CBF está afirmando, numa janela aberta por causa do Mundial de Clubes. E aí abre para todas as divisões. 18:04, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19-3294-2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre São Paulo e Fortaleza. Jogo que abre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola logo mais 9h35 no estádio do Morumbis. Esta é a 7ª rodada da competição. São Paulo invicto, são muitos empates, é bem verdade. Mas ao lado do Flamengo, o único time invicto, e o Fortaleza buscando melhorar a sua situação na competição. Provável São Paulo: Rafael, Alan Franco, Juan, Ferrarese, Lucas Ferreira e Wendel Bobadilha, Alisson, Matheus Alves, Ferreira e André Silva. Este, portanto, o provável time do São Paulo para encarar o Fortaleza. Já o Fortaleza, o provável de João Ricardo, Kusevich, Davi Luiz e Gustavo Mancha, Pikachu, Lucas, Sacha, Paul, Fernandes, Martins e Mancuso, Breno Lopes e Lucero, a equipe do técnico Voivoda. Apita o jogo Wagner do Nascimento Magalhães. Hoje, sexta-feira, 9h30, a bola rola Morumbis, tem São Paulo e Fortaleza. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h09, só para não ficar sem a informação, achei aqui, né, uma matéria. Janela excepcional de registro pré-Copa do Mundo de clubes da FIFA. Início 2 de junho de 2025. Segunda-feira e término 10 de junho de 2025, uma terça-feira.
todos os clubes, mesmo os que não participarem do Mundial, podem utilizá-la. Então, é uma ótima notícia para clubes que estão na situação que está o time do Guarani. Ou Abre seja, daqui a um fazendo mês. uma campanha horrível e precisando contratar. Resta saber se vai ter recurso para contratar. Então, repito, abre a janela no dia 2 de junho e fecha no dia 10 de junho. São 8 dias, é isso? 8 dias. 8 dias. Portanto, 8 dias de janela aberta para fazer contratações. Batista, quero mandar um grande abraço aqui pro Fernandinho Esmeriz, que contribuiu com a gente aí. E só dar uma corrigida numa informação aí, por favor. E receber essa informação aqui do Rodrigo Seregatti, que está praticamente todos os dias aí na nossa escuta. Grande Rodrigão. O Rossi está jogando no Paysandu, tá? O Rossi está jogando. Tô com uma escalação aqui recente aí da última rodada, ou de uma das últimas rodadas aí, Paysandu 1, CRB 1. Brasileiro Série B, rodada 5. 27/4. Portanto, aí há 5 dias, 6 dias atrás, né? O mês de abril teve 30 dias, 27, 28, 29, 30, 2. Há 5 dias. Rossi está aqui, ó. Camisa 77. E o Allan Kardec tá no Atlético Paranaense, Série B também. Novo Horizontino 2-1 para o Furacão. Tá aqui também a escalação, na mesma rodada, rodada 5. Aqui 25/4, Allan Kardec, o número 27 do Atlético Paranaense. Então, 27 no dia 25/4. Então, esses dois não estão nessa situação de jogadores sem contrato. O Rossi, percepção aqui do Rodrigo Seregatti, que é um cara que está no futebol há muitos e muitos anos. Mínimo, por baixo, 100 pilas no Paysandu. E o Allan Kardec, pelo menos o dobro disso. Então você vê que, dentro daquilo que a gente falava, eu traria, mas eu não sei como viabilizar financeiramente. Mas esses dois estão com contrato, ok? Estou aqui com a ficha técnica em mãos. Obrigado ao Fernandinho e muito obrigado também. Um grande abraço aos dois. Abraço também ao Rodrigo Seregatti. Grande Rodrigo Seregatti, forte abraço, muito obrigado aí pela audiência. E tá sumido, né? Rodrigo Seregatti, há muito tempo que não encontro. Não sei se está no Brasil, mas há bastante tempo que não encontro o Rodrigo Seregatti. Trabalhou com a gente, né, Batista? 13... Oi? Trabalhou com a gente, né? Isso, é jornalista, né? Trabalhou aqui na Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista, tudo bem, Batistão? Um abraço aí pro CH, né? O pessoal aí, não sei se tá o Gregory ou se tá o nosso querido Tigrão. O palpite pro jogo, acho que o Guarani não que o Guarani é favorito, mas deve ganhar pelo menos aí de 1-0 no sufoco, tá? Para começar bem o trabalho aí com a nova comissão técnica, né? E é uma pena, né, Batista, que antes mesmo de eles começarem, a torcida vai lá, ou um grupo só pequeno, né? Para poder fazer pressão. Eu não lembro de ter tido pressão o ano inteiro, né? A tal ponto igual foi essa última aí, né? É uma pena, né? Então espero que não seja nada direcionado e que a torcida verdadeira do Bugre domingo aí, né? Ela que representa o Guarani mesmo, possa estar enchendo o brinco aí e a gente buscar uma grande vitória, que pode ser, nem que seja de 1-0, já tá bom demais, tá bom? Então tá bom, Batista, um abraço a todos aí, hein? Ah, detalhe sozinho, rapidinho, esqueci, tá? Pergunta pro CH, não tá tomar cuidado aí com o Isaac, o Anderson Leite e o Sarará, pro o Marcelo não começar um trabalho já complicado igual os anteriores aí, para ficar no mesmo esquema deles também, tá bom? Um abraço, Batista. Abraço, muito obrigado. E aí, CH, você foi citado. Esse perigo, ele existe.
Isaac, Anderson Leite, de meias de ligação, é um perigo. Eu espero que o Marcelo não cometa o erro que o Cordeiro e o Maurício Souza cometeram. Espero mesmo. E aí vai dar rapidamente para saber como é que vai ser o nível do trabalho do novo técnico do Guarani. Eu estou muito curioso para assistir o jogo do domingo, Batista. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Eu acho que o Guarani com certeza não é favorito, mas vamos ganhar. Goleada de 1-0 e o gol vai ser contra ainda. Eu gostaria de agradecer o meu ingresso, que já está na mão. E olha, segunda vez que eu ganho, hein? Queria ter essa sorte também na Mega Sena. Um abraço, bom final de semana. Abraço, tô sempre falando, né? Participe que a sua vez vai chegar. Tá aí o JP de Moraes, ganhou pela segunda vez. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista. Carlos Batista, tá todo mundo aí, né? Socando o pau no Isaac, com razão, é claro. Mas o que o Marcelo Fernandes vai fazer no gol? Eu acho que antes de tudo ele tem que fazer uma oração, né? Porque o gol do Guarani, meu amigo, faz tempo que não tem um goleiro aí, hein? O que o cara vai fazer? Vai, pensa bem, né? Alexandre do Zacoral. Abraço, Alexandre. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima de você. Lá no site tem todos os endereços. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18 e 17. Oi, Tigrão, pois não, fala que eu te escuto. Não, o Rodrigo já respondeu aqui para nós. Sabe de onde que ele está nos ouvindo ou não? Opa, onde? Tá lá no Porto, em Portugal. Ele está fazendo lá curso de scouting e analista também. O que é o scouting, né? Acho que é essa aí a pronúncia correta, né? Então é a mesma coisa que analista de mercado. Então é um misto, quer dizer, são as duas coisas, né? O scouting é o analista de mercado. E também tem um outro curso junto, simultaneamente, que é o analista de desempenho que a gente conhece aqui. Então o cara que mexe com estatística, que faz todo o levantamento da vida pregressa do atleta e que também avalia desempenho, vê os jogos, vai nos estádios, estuda aí toda essa situação da vida do atleta, do desempenho do atleta e também dos números, né? Muito interessante, ele está fazendo esse curso lá no Futebol Clube do Porto, né? Scouting e análise, data. Ele não está morando lá não. 22 de abril a 13 de maio de 2025. Ele passou até o preço aqui para mim, eu não vou falar no ar, né? Duração de 20 horas. Rodrigão, olha aí, ó, né? Buscando se gabaritar cada vez mais, buscando cada vez mais potencializar os seus conhecimentos dentro do futebol. Batista, está nos ouvindo. Lá na Europa, inclusive, passou o horário aqui, no momento em que ele passou a mensagem aqui nós tínhamos 18 e 14, lá 22 e 14, na cidade do Porto. Um abraço, Rodrigo. Muito obrigado pela audiência.
Valeu, Rodrigo Seregatti, um abraço, muito obrigado. Tome aí um vinho nacional em nossa homenagem. E quem está nos ouvindo também é o Denilson. Denilson Alves, que é o proprietário da Mites Bife, Casa de Carnes. Já anunciou bastante aqui conosco. Momentaneamente está fora do ar, mas ele disse aqui na mensagem que está nos ouvindo desde a Dutra. Deve estar retornando aí do feriado prolongado e está nos ouvindo, portanto, desde a Via Dutra. Abraço, muito obrigado. 18h20. Se você quiser ganhar ingresso para assistir de graça nas cadeiras vitalícias o jogo da Ponte amanhã, 19h30, contra o Anápolis. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp e é para aquele número que você vai mandar nome completo, CPF e também a senha que está lá no canal de vídeos. Participe, 10 serão os ganhadores. Não são pares, é um ingresso para cada ganhador. E o ingresso será retirado amanhã, no dia do jogo, lá na loja da Macaca. Ganhador tem que levar um documento que contenha o CPF. Então participe e boa sorte para você. Informações da Ponte Preta. Tá chegando no pedaço o Catarino. Vladimir Catarino, diz aí. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Informações da Ponte Preta. Macaca joga amanhã contra o Anápolis, 7h30 da noite, no estádio Moisés Zucarelli. Reencontro, né, do time da Ponte Preta com uma torcida. Afinal, na partida contra o Retrô, os torcedores não puderam entrar devido à punição imposta pelo STJD. Então agora é um sentimento de primeira vez, primeira oportunidade que o torcedor da Macaca terá para acompanhar o time na competição. Mas mesmo não tendo acompanhado na arquibancada, se alegrou com os 3 resultados do time, né? Afinal, 2 vitórias e um empate em 3 jogos, 7 pontos, invencibilidade e um dos líderes desta Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã, o Gé e o Danilo Barcelos estão liberados, hein? Podem aparecer como opção para o técnico Alberto Valentim, mas claro, tudo depende também de uma avaliação física e que será feita com relação aos 2 jogadores. O Gé está 100% recuperado da lesão na coxa, deve estar entre os relacionados, enquanto o Danilo Barcelos provavelmente seja preservado para se recondicionar fisicamente. Mas quem está pronto e vai jogar é o zagueiro Wanderson. Ele fala sobre a torcida da Ponte Preta e a dificuldade de jogar contra ela no estádio Moisés Zucarelli. Ele que atuou contra a Ponte Preta defendendo o CSA. Eu tive a experiência de jogar contra, né? Mas agora eu tenho a oportunidade de estar a favor, de sentir o calor, o carinho do grande torcedor. Eu tenho certeza que dentro da nossa casa vamos fazer um grande jogo, buscar um grande resultado, para que a gente possa dar mais um salto da tabela e, consequentemente, o mais rápido possível para a gente buscar a nossa classificação. Os ingressos para o jogo de amanhã já estão à venda nas bilheterias do Moisés Zucarelli, arquibancada custando R$20 a inteira, no setor VIP R$60 a inteira e na vitalícia R$80 a inteira com as devidas meia entrada. O Wanderson faz um convite ao torcedor ponte pretano para comparecer amanhã ao Moisés Zucarelli. Fala, grande torcedor, queria convocar vocês para que pudessem nos apoiar aos sábados às 7h30, esse grande confronto. Sabemos que vai ser um confronto muito difícil, mas contamos com o seu apoio e com a sua torcida. Valeu? Tudo implica para um grande público amanhã, né? Temperatura agradável, noite de sábado, antes do pessoal sair para jantar, sair para balada. O time faz boa campanha, tá invicto, tem 7 pontos, ou seja, tudo leva a crer que tenhamos um grande público amanhã no estádio Moisés Zucarelli, apoiando a Ponte Preta em busca de mais uma vitória. Dependendo até dos resultados, a Ponte pode terminar a rodada na liderança isolada da competição,
muito bem, obrigado à Ponte nessa caminhada rumo à volta à Série B do Campeonato Brasileiro. As informações da Ponte aqui no Esporte em Debate. 18h24, a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia, como, por exemplo, aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Olha a informação de que Gé e Danilo Barcelos estão liberados e vão ficar inicialmente no banco de reservas. Não começam jogando. Tudo indica que o técnico Valentim mantém, então, o time que iniciou a partida diante do Confiança. Segundo ele próprio, disse que foi o pior primeiro tempo de todo o período em que ele está dirigindo tecnicamente o time da Ponte. Isso engloba Campeonato Paulista, Copa do Brasil, onde a Ponte foi desclassificada contra o Concórdia, e, claro, a Série C, com 3 jogos realizados. Então, a esperança não, né? Talvez um indicativo é que, se o Barcelos estava liberado e ele era o titular, retornando, ele poderia assumir a titularidade no lugar do Simon. Mas, como a informação é de que ele permanecerá no banco de reservas, pelo menos no primeiro tempo, então isso significa que o time deverá ser o mesmo que enfrentou o time do Confiança e foi muito mal. Tomou 1-0 no primeiro tempo, poderia ter tomado 2, 3, até 4. Faltou competência para a equipe do Confiança, que no segundo tempo, com as alterações, o time da Ponte se modificou por completo. Tanto é que ganhou o jogo com 2 golaços do Elvis e demitiu, inclusive, o técnico Vaguinho Dias, que foi demitido exatamente depois desse jogo. Vamos lá, CH, a sua opinião aí sobre o time da Ponte que enfrenta neste sábado, 19h30, a equipe do Anápolis. Batista, é muito difícil saber o que o treinador vai fazer. Provavelmente ele vai repetir o que ele fez no primeiro tempo. Se vai estar certo ou não, o resultado do jogo vai dizer para todo mundo. Evidentemente que nessa altura do campeonato, a Ponte não pode jogar mal como jogou no primeiro tempo. Já está na hora do time ter um padrão, e um padrão aceitável. Não o que foi apresentado no primeiro tempo. Então ele sabe disso, mas ele tem os caras de confiança dele. E ele aposta, e foi assim no Campeonato Paulista, ele aposta muito, é conceito dele. Se vai estar certo ou estar errado, o tempo vai dizer. No Campeonato Paulista ele fez mais de 20 pontos. Teve muito time que foi para a segunda fase com 15.
Então, dá para dizer que ele tem um caminho interessante aí. Erra também, se equivoca também. Agora, a Ponte tem um elenco de jogadores comuns, algumas exceções. Jogadores que não vão jogar bem todas. O Emerson Santos, que é o jogador em questão, mais o Lucas Cândido, são jogadores que têm capacidade, mas estão mal. E quem está fora está jogando bem. Everton Brito, Dudu e por aí vai. Então não tem certo ou errado. Eu não tenho um componente aqui para poder falar, que é a semana de treinamento. O comportamento individual diante do plano de jogo dele, se os caras que ele está escolhendo estão cumprindo ou não o seu plano de jogo. E vou repetir aquilo que eu tenho, aí é conceito meu. O que serviu na última partida, né, vitória da Ponte fora de casa, necessariamente pode ser que não dê certo na partida contra o Anápolis. O jogo tem característica diferente. O Anápolis vem fechado para cá. E aí você precisa de manejo de bola, você precisa de bom toque de bola, você precisa de jogadores lúcidos com a bola. E é aí que eu entro no Dudu e no Everton Brito. Agora, eu não encostaria o Emerson Santos. Esse eu tenho certeza que não. Agora, o que ele vai fazer, eu não tenho a mínima ideia. Eu espero que ele vença o jogo, que é o mais importante. Mas também reconheço que já está mais do que na hora do time dele parar de oscilar. Diferente do primeiro tempo, diferente no segundo, não. O time tem que ter uma regularidade e um performance aceitável depois de um campeonato paulista inteiro, que ele não perdeu jogador nenhum, 45 dias de treinamento, mais esse início de campeonato brasileiro da Série C. Já deu tempo para dar padrão para esse time, Batista. E para você, Tigrão, expectativa de pontos e também a sua opinião sobre o time da Macaca que pega o Anápolis amanhã, 19h30. A expectativa é de 3 pontos, né? Sem dúvida, eu trabalho com a projeção de vitória da Ponte. E com relação ao time, eu faria um time de início muito parecido com aquele que terminou o jogo e que foi nítida e flagrantemente superior ao time do primeiro tempo lá em Aracaju contra o Confiança. Aliás, como diria o velho do Rio, veja como são as coisas. Vou ler uma notícia aqui para você, tá? Vaguinho Dias inicia trabalhos visando a primeira vitória do Marcílio Dias na Série D. Nem bem caiu no Confiança, já está empregado de novo. Diria o velho do Rio, arrumou serviço rápido, hein? Já está no Marcílio Dias. Aliás, ele, como eu falei outro dia aqui antes do jogo contra o Confiança, o Vaguinho Dias tem um mercado muito grande no mercado de Santa Catarina. Tanto é que, acho que em 3 dias já estava empregado de novo o Vaguinho. Feito esse registro, o time da Ponte, que terminou o jogo lá contra o Confiança, sábado passado, foi Diogo Silva, o que terminou. Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur. Everton Brito, Dudu, Serginho e Elvis. Ou podemos inverter. Léo Oliveira, Dudu, Serginho e Elvis. Everton Brito e Gustavo 25. Esse é o time que terminou o jogo. Tá? Você me perguntou ao time, o que você acha que deveria ser feito? Eu faria o seguinte: Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Arthur e Danilo Barcelos. Pacheco tá fora, sentiu um incômodo muscular e não está disponível para o jogo de amanhã. Eu não tinha essa informação, não captei aqui. Então vamos de novo. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Arthur e Danilo Barcelos. Não é 3 zagueiros, não. Barcelos, lateral, ala, Arthur, quarto zagueiro, de vez em quando inverte. Meio campo, Dudu, Serginho,
Elvis. E eu tenho que fechar um quadrado aqui. Dudu, Serginho, Everton Brito e Elvis. O ataque, Jean Dias e Toró. Se o Jé tiver condições, vai para o banco. Já está liberado? Banco. 20, 25 do segundo tempo. Bota um pouquinho. Dependendo de como tiver o jogo, claro. Se tiver tudo redondo, não precisa mexer. É o que eu faria. Assim, para não ter toda a vulnerabilidade do Simon na zaga. Eu tenho muita desconfiança do futebol do Simon. Eu acho que é um jogador que realmente, às vezes faz até partidas razoáveis, mas ele é muito instável, é isso que eu quero dizer. Ele é muito irregular dentro de uma mesma partida de futebol. Então, aí você teria opções interessantes no banco, como Rodrigo Souza, como Emerson Santos, que é muito bom jogador, mas foi muito mal lá no primeiro tempo. Eu daria um descanso. O 25, Gustavão, para dar uma mexida na estruturação tática, porque jogando com Jean Dias e Toró, a Ponte joga sem centroavante, e aí o falso 9 é o Elvis, que chega mais à frente, e aí tendo o Everton Brito desde o começo, ele também tem uma tendência de cair por uma das beiradas, mesmo estando no meio campo, mesmo formando um quadrado, ele tem a tendência de cair ali pelo lado esquerdo, e aí poderíamos ver o Jean Dias ou o Toró fechando e pisando mais na área de forma mais centralizada, mas é o time que eu colocaria em campo. Não começaria, dos que terminaram o jogo lá, eu não começaria com o Léo Oliveira, não começaria, e não começaria com o Gustavo, mas eles seriam a primeira bala do tambor para qualquer eventualidade de segundo tempo. É isso, Batista. Uma predominância mais voltada para o time que encerrou o jogo no sábado. O time do segundo tempo. Não é o mesmo, mas está bem mais próximo. Essa sugestão que a gente está dando aqui, ela se aproxima muito mais do time do segundo tempo do que da formação da primeira etapa. São 18h37, Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes. Guarani e Ponte Preta, a Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Acesse desktop.com.br. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e para toda a sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, Tigrão, Gleger, CH. Então, aqui é o Zé Carlos do Taquaral. Veja bem, eu acho que é muito fácil hoje montar um time. Por exemplo, o Guarani mesmo, se os homens tivessem um pouquinho de sabedoria, pegava os times do interior que disputou o campeonato
via os melhores jogadores de cada posição, né? Tirando os times grandes. E daria para montar um belo time para a Série C. Vocês não acham também? Obrigado, um abraço. Abraço, mas você deu um susto, hein? Parecia que o avião estava caindo. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, Batista. Tigrão, tudo bem, Tigrão? Avisa ao Elano que isso tudo é um conjunto. É um conjunto de variáveis que faz com que um trabalho dê certo. Ele não vai esperar muita coisa do Guarani, porque organização na administração ele pode esquecer. Então, tudo que a gente espera no Guarani é que monte o elenco e dê liga, como vem acontecendo em alguns anos aí que o prognóstico da mídia futebolística é que o Guarani vai lutar para não cair e o Guarani desponta na frente. E esse ano, infelizmente, não está acontecendo isso e está complicado. Mas tomara que ele acerte os ponteiros aí e tire a gente desse sufoco. Massa, muito obrigado pela sua participação. Mais um. Boa tarde, pessoal do Debate Esporte. Sou o Hélio, de Alto Paraná. E estou com o mesmo pensamento que vocês comentaristas aí. Eu acho que o Elano não viu esse time jogar. Entendeu? Vi uma boa parte da entrevista dele, dizendo que não vai precisar de reforço. Olha, um balde de água fria. Esses jogadores aí tinham mandado pelo menos uns 30 embora. Entendeu? O que vai acontecer? Vão ficar tentando com esse time aí, até perder mais umas 4, 5, 6 ou 10 partidas, e depois chutar o balde. É isso que vai acontecer. Porque o Elano falar que vai manter esse time aí, esse elenco aí tem que ser mandado pelo menos 90% embora. Entendeu? Como mandou os dirigentes embora. Eu acho que o Elano nunca assistiu esse time jogar. A não ser que aconteça um milagre, né? Vamos aguardar aí. Vamos ver o que vai acontecer agora domingo. Entendeu? Contra esse jogo de domingo. Mas para mim foi um balde de água fria. Eu ouvi o Elano falar isso. Uma boa noite para vocês e é só Deus mesmo para nos dar tranquilidade para nós torcedores bugrina. Entendeu? Um abraço para vocês. Abraço. O Guarani joga domingo, 19 horas, contra o Botafogo. Botafogo da Paraíba, que ontem perdeu para o time 3 do Flamengo por 1-0. E o jogo foi em São Luís do Maranhão, porque o Botafogo vendeu o mando de jogo por 6 milhões de reais. Boa tarde. Onde anda Bruno Sávio? Esse é bom. O Rogério Franci está no Bolívar. Esse ano ele fez apenas um jogo. Ano passado jogou bastante, né? Fez 30 jogos, 11 gols marcados e 13 assistências. Realmente, Bruno Sávio é muito bom. Ouvinte mandando mensagem. Batista, é o ouvinte Roberto Japonês. Roberto Musakami. Cadê aquele meia esquerda, camisa 10 da Inter de Limeira? Guarani foi procurar. Abraços. Roberto, abraço para você. O Pastana, quando deu uma entrevista coletiva, disse que o Guarani não precisava de meia. E, portanto, o Guarani declinou do convite. Interessante é que o técnico do Capivariano esteve conosco aqui no estúdio, na tela da Band, participando de Os Donos da Bola, Hélio Cizenando. E ele disse, lá em off, ali no momento em que a gente estava preparando para entrar no ar para entrevistá-lo, que o Pastana ligou para o Capivariano e queria contratar o Bruno Silva. Só que
ligou, perdeu o bonde, né? O Pastana ligou, o Bruno Silva já tinha assinado com o Ituano. Só estava esperando terminar o campeonato para ir para o Ituano. Então veja, um cara de mercado, um cara com a experiência do Rodrigo Pastana, chega atrasado na contratação. Estamos falando do Bruno Silva, hein? Bom jogador, tem qualidade, mas um jogador que está na estrada da volta. Caberia, sim, nesse time do Guarani. Só que o Pastana, ele comeu mosca. Chegou muito atrasado e o Bruno Silva está lá, disputando a Série C pela equipe do Ituano. Então, não adianta ficar imaginando que só por ser o Rodrigo Pastana, a hora que ele quiser, vai ligar e o clube capivariano vai mandar o jogador para ele só porque ele quer o jogador. Os outros clubes já estavam fazendo o planejamento. E o Bruno Silva já tinha acertado com o Ituano para a disputa da Série C. 18h45, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos e operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h49. Você já ouviu falar do Sicredi?
uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais do que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Olha, fiquei devendo a informação porque o Roberto Japonês perguntou do meia da Internacional de Limeira, Albano. Sobre o Albano, ele perguntou onde está aquele meia que era da Inter de Limeira. Ferroviária, titular da Ferroviária, está disputando a Série B. 5 jogos pela Ferroviária na Série B. E o Albano, o Rodrigo Pastana disse nesta mesma entrevista coletiva que ele falou que o Guarani não precisava de meia, que o Albano é um jogador muito lento. Incrível, né? Serve para a Ferroviária, está disputando a Série B e, na opinião do Pastana, não servia para o Guarani para disputar a Série C, porque é um jogador, segundo o Pastana, muito lento. Então tá respondido aí para você, Roberto Japonês, o paradeiro do Albano, o meia da Internacional de Limeira. Boa noite. Amanhã contra o Anápolis, qualquer resultado que não seja a vitória será ruim. Campeonato curto, não pode perder pontos em jogo contra time relativamente fraco em casa. Rafael de Jundiaí. Opa! Terra do CH. Rafael, um abraço para você e muito obrigado aí em Jundiaí. Atenção, se você quer ganhar ingressos para o jogo da Macaca, Ponte joga amanhã contra o Anápolis. Você vai assistir o jogo nas cadeiras vitalícias. Para concorrer é muito fácil. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp. Tem também uma senha. Pegue o número de WhatsApp e a senha e mande o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Tem mais um tempinho, tá? Agora 18h53 até 19, combinado? Até 19 horas você pode participar. Mas não é o número de WhatsApp que você manda mensagem para ir para o ar. Não, é outro número. É um número exclusivo para sorteio. Então, quem mandou aqui para o número de WhatsApp que vai para o ar não está concorrendo, porque é um sorteio eletrônico. Então, tem que mandar para o WhatsApp certo. E onde que está esse WhatsApp? Está na tela.
é só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp e tem também a senha. Vai mandar nome completo, CPF e a senha e pronto, só isso. Você já estará concorrendo a 10 ingressos. Não são pares, são 10 ganhadores. E o ingresso será retirado lá na loja da Macaca no dia do jogo, ou seja, amanhã. Gustavo Cirino. Batista, é verdade que o Neymar pai quer investir no rival? Bom, então isso significa que o Gustavo Cirino é ponte pretano, né? Dizendo que vai investir no rival. Não tenho essa informação. O que se tem de real com relação ao Neymar pai é que ele é o empresário do técnico que está dirigindo o time do Guarani. Então tem uma foto, rodou na internet, ele está nessa foto. Aliás, não só ele, né? Mas tem outros também que estão nessa foto. E aí a foto é justamente quando o Marcelo Fernandes foi contratado. Foi contratado e aí ele aparece na foto, o Neymar pai, junto com o Marcelo Fernandes, o Elano, tem também ali o presidente do Guarani, o Rômulo Amaro. Então surgiu essa, olha, o Neymar pai está por trás dessa reformulação. Ele é um investidor e é um investidor robusto. E ele, inclusive, é proprietário de uma SAF, que é a SAF do Monte Azul. Justamente, né? Ele está investindo lá. Então, mas e aí ele poderia comprar a SAF do Guarani? A lei não permite, porque a SAF, o proprietário de uma SAF, que é o mesmo que acontece com o Roberto Graziano. O proprietário de uma SAF não pode ter uma outra SAF, a menos que ele vá se desfazer, né? Vender a SAF que ele já tem, e aí ele pode contratar, ele pode comprar, melhor dizendo, uma outra SAF. Nessa foto tem o Rômulo Amaro, presidente do Conselho de Administração do Guarani, João Celso Moraes, empresário, J. Amâncio, ele jogava com esse nome, J. Amâncio, conhecido como um dos parças do Neymar. Ele é amigo do Neymar desde os 13 anos, quando ele jogou na base do Santos. J. Amâncio é dono da BBM Esportes, que é proprietária da SAF do Monte Azul. A SAF do Monte Azul é comandada pelo J. Amâncio, pelo Neymar pai e também pelo Emerson Sheik. Esse J. Amâncio, ele pertence ao grupo Toys. Essa marca Toys é uma marca que foi criada pelos amigos do Neymar, esses parças do Neymar. Então eles criaram uma marca para vender roupas e produtos, com a ideia inicial de ser uma brincadeira que acabou virando uma coisa séria, virou uma empresa. E nesse grupo Toys tem várias pessoas, incluindo o Thiaguinho, Gabriel Medina e tem outros também, né? E o próprio Neymar, que também é um dos investidores. Então nessa foto estava também este empresário. Então, pode ser que tenha alguma coisa no investimento, em algum investimento do Neymar pai? Pode. Pode ser que não tenha? Pode também. Pode ser que tenha apenas e tão somente a presença do Neymar pai para negociar o contrato do Marcelo Fernandes. Agora, é interessante ver essa leva de profissionais com ligação com o Santos, né? Sendo que o Neymar pai tem uma ligação muito forte com o Santos. Então, sei lá,
leva aí, de repente, ao entendimento de que pode haver algo mais do que simplesmente a negociação do contrato do Marcelo Fernandes. 18h59, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos, em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos de operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série A. Logo mais tem a abertura de mais uma rodada da competição com o jogo isolado entre São Paulo e Fortaleza, 9h30 da noite. A 7ª rodada prossegue amanhã, 18h30 tem Fluminense Sport. No mesmo horário, Corinthians e Internacional, além de Ceará e Vitória. 9 da noite, Bahia e Botafogo. Já no domingo, 4 da tarde, Mané Garrincha em Brasília, tem Vasco e Palmeiras. No mesmo horário, Grêmio e Santos. E às 18h30, Cruzeiro e Flamengo. Segunda-feira, 2 jogos. Em Bragança, às 19 horas tem Red Bull Bragantino e Mirassol. 8 da noite, Juventude e Atlético Mineiro. Campeonato Brasileiro da Série B. Abertura da 6ª rodada. Logo mais, às 9h35 da noite, na Arena Fonte Luminosa em Araraquara, tem Ferroviária e Coritiba. Amanhã às 4, Remo e Amazonas, 8h30, Volta Redonda e Paysandu. No domingo às 4 da tarde, Atlético Goianiense e Novo Horizontino. 18h30, o Atlético Goianiense pega o Novo Horizontino. O Paranaense pega o Botafogo de São Paulo. 18h30, tem Chapecoense e Criciúma. 8h30 da noite, Operário e América Mineiro. Já na segunda-feira, fechando a rodada, tem Goiás e Paysandu. Para destacar agora o Campeonato Brasileiro da Série C com destaque para os times de Campinas, que estarão em campo neste fim de semana. Esta que é a 4ª rodada da competição. Começa amanhã, às 5 da tarde, tem ABC e Ituano. Este jogo com a equipe Bandeirantes através do Band Play. Você que ainda não tem, baixe o aplicativo Band Play que você acompanha de graça ABC e Ituano.
No mesmo horário, tem Maringá e Confiança. 19h30, Tombense e Itabaiana, Ponte Preta e Anápolis. No domingo, 16h30, tem Ipiranga e CSA, Floresta e Retrô. 7h, Guarani Botafogo da Paraíba. No mesmo horário, tem Náutico e Brusque. Na segunda-feira, 2 jogos fecham a rodada, ambos às 7h30, São Bernardo e Londrina, Figueirense e Caxias. Os líderes da competição. O Londrina é o primeiro colocado pelos critérios de desempate, 7 pontos. Mesma pontuação de Ituano, Maringá, Ponte Preta e Brusque. O Guarani, nesse momento, é o lanterna da competição, ainda não pontuou na Série C. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19:06, atenção, não participe mais para ganhar ingresso porque a promoção está encerrada. Agora vamos fazer o sorteio e você saberá se será um dos ganhadores, 10 ganhadores para assistir de graça. Ponte e Anápolis amanhã, 19h30, já vou divulgar os nomes. Alô, você que está aí começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena. A dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para a sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. 19h08, vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pauta 1. Cruzeiro assina rescisão e pagará Dudu o equivalente aos salários até o fim do ano. Clube e atleta chegaram a um acordo na tarde de hoje e conseguiram rescindir o contrato milionário que iria até o final de 2027. A multa rescisória prevista no acordo inicial era de 60 milhões, porém ficou definido o pagamento parcelado de cerca de 15 milhões de reais, equivalentes aos salários que o jogador receberia até o final do ano.
Atlético Mineiro, principal rival da Raposa, e Grêmio observam de perto a situação do atleta e devem formalizar proposta pelo camisa 7. Pauta 2. Após vitória na Copa do Brasil, Botafogo comunica lesões de Alexander Barbosa e Jefferson Savarino, que deixaram a partida diante do capital do Distrito Federal antes do apito final. Savarino sofreu uma lesão muscular na coxa direita, enquanto que Barbosa tem um problema no pé esquerdo. O quadro médico dos atletas foi anunciado após uma série de exames realizados na tarde de ontem. O clube carioca preferiu não informar o tempo estimado de retorno aos gramados da dupla. Pauta 3. Fernando Diniz e Vasco mantêm conversas e ambas as partes esperam um desfecho positivo nas tratativas. Com o avanço das negociações, a questão salarial já começa a ser discutida e não deve ser um empecilho para o treinador e o clube vascaíno fecharem o acordo. Vamos lá, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião. Esta negociação do Fernando Diniz com o Vasco, né? Ele vai para substituir o Fábio Carille, e me chama demais a atenção a diferença absurda de perfil de um treinador e do outro para trabalhar com o mesmo elenco. Ah, mas é exatamente isso que o Vasco quer. Não estava dando certo com o perfil do Fábio Carille? Então traz um cara que pensa o futebol completamente diferente. Mas quanto tempo os jogadores levarão para assimilar a proposta e a filosofia de trabalho do Fernando Diniz? Eu não concordo. Eu acho que quando troca há necessidade de trocar, os resultados não estão vindo, é assim mesmo, existe uma cobrança muito grande, um imediatismo muito grande, e é cultural no futebol brasileiro. Agora, trazer um cara totalmente, diametralmente oposto na maneira de pensar, é um treinador bastante conservador, né? Pragmático, monta equipes para sofrer poucos gols, com sistemas defensivos bastante sólidos. O outro é altamente ofensivo, não gosta de chutão, quer toque de bola, técnica desde a saída da mão do goleiro até o último toque na rede adversária, nada a ver. Então eu acho que quando sai um treinador, não precisa se trazer outro com a mesma proposta, mas que tem uma linha de pensamento e uma filosofia de trabalho meio que parecida, né? Que se assemelhe em algumas coisas importantes ao antecessor. Aí vem sangue novo, método de treinamento diferente, melhora o ambiente de vestiário, tudo isso é importante. Motivação nova. Agora, tem que trazer alguém que possa aproveitar pelo menos uma parte daquele residual que foi trabalhado pelo treinador anterior. O que eu acho que não é o caso nessa possível ida do Fernando Diniz para o Vasco. E você, CH, qual o tema que você escolheu para hoje? Quero falar do Dudu, Batista. Eu fico muito triste quando isso acontece, porque o jogador chega a um estágio da carreira, ele acha que pode tudo e não é bem assim, né? E nós tivemos vários exemplos de jogadores muito vencedores como o Dudu, no final da carreira, né, não é por causa da parte física, não. Sabe, por comportamento, por má influência e principalmente por falta de instrução de uma pessoa que raciocine um pouquinho. Ele foi colocado de lado no Palmeiras, você pode discutir se de uma maneira correta ou não, mas tecnicamente o Dudu foi um dos principais jogadores dos últimos 10 anos do Palmeiras. Saiu pela porta dos fundos, brigou com o presidente, não estava se entendendo com o treinador, aparece de presente para ele o Cruzeiro pagando o que estava pagando para ele. E ele não aproveitou. Vai acontecer uma
uma oportunidade do tamanho que o Pedrinho do Cruzeiro deu para ele, eu duvido. Evidentemente que ele vai jogar no Grêmio, vai jogar no Fluminense, vai jogar. Vai ter time da Série A que vai contratar o Dudu. Mas para ganhar a bala que ele acertou com o Cruzeiro, acho pouco provável. Ele que abriu mão, Batista, de 25 milhões de reais para rescindir com o Palmeiras. E agora abre mão de mais de 60% do seu contrato para deixar o Cruzeiro. Acho que tem alguma coisa errada nisso, né? Bem, são 19 horas e 15 minutos. Em 1 minuto vou divulgar aqui os ganhadores dos ingressos para Ponte Preta e Anápolis. Então, preste atenção porque em 1 minuto você saberá se ganhou ou não o ingresso para assistir nas cadeiras vitalícias Ponte Preta e Anápolis. Mas antes, você que trabalha ou se interessa por construção, mineração e infraestrutura, preste atenção. Vem aí a Brasil Equipo Show, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos, em Jaguariúna. É a feira mais inovadora do setor, com entrada gratuita e participação das maiores marcas do mercado. Tem lançamentos, demonstrações ao vivo, Campeonato Brasileiro de Operadores, cursos como de manutenção de pá carregadeira e formação de operadores de escavadeira e retroescavadeira. E não para por aí. Vai ter voo cativo de balão e desafio mundial de operadores Caterpillar. O prêmio BES, congresso técnico com especialistas e até visita guiada para estudantes. Acesse beshow.com.br e garanta já a sua inscrição. Brasil Equipe Show, construção e mineração em movimento. Vamos aos ganhadores. Quem participou, já temos aqui os ganhadores. Ingressos para a Ponte e Anápolis. 1. Adriano Oliveira da Silva. 2. Albino Carlos de Jesus. 3. Guilherme Henrique Amâncio Vicente. 4. José Roberto Tesolim. 5. Luana Lucas dos Reis Nunes. 6. Marcos Roberto Fernandes. 7. Pedro Fonseca Urrutia. 8. Sérgio Luiz Bernardino. 9. Walter Roberto Gratti. E 10. Vitor Ferreira de Moura. Vou repetir, mas quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo os nomes colocados em tela. 1. Adriano Oliveira da Silva. 2. Albino Carlos de Jesus. 3. Guilherme Henrique Amâncio Vicente. 4. José Roberto Tesolim. 5. Luana Lucas dos Reis Nunes. 6. Marcos Roberto Fernandes. 7. Pedro Fonseca Urrutia. 8. Sérgio Luiz Bernardino. 9. Walter Roberto Gratti. E 10. Vitor Ferreira de Moura. Parabéns aos ganhadores que vão retirar na loja da Macaca. Olhando o portão monumental do Majestoso, estando em frente ao portão, lado esquerdo, tem a loja 1900. Chegando lá, você leva um documento que contenha o CPF, o seu CPF
e diz que foi retirar um ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. É necessário levar um documento que contenha o CPF para bater, né, o número do documento com o número que está lá na relação dos ganhadores. Muito obrigado para todos que participaram. Somente 10 ganhadores, mas você, se não ganhou, tem a oportunidade no próximo jogo da Ponte em casa. Sempre tem ingresso para os assinantes do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, gente. Muito obrigado pela participação. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Quando for comprar temperos, antes dá uma olhada na marca. Se for a Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional, Tigrão. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Boa noite, Batista. Tem um amigo meu que tem um zagueiro, Kevin. Meu amigo é formador de jogadores, Paulo Rodrigues, campeão brasileiro pelo Bahia. Vai que o Kevin pode pintar no Guarani. Ele está no Monte Azul. Roberto Souza de Hortolândia. É como o Neymar pai, né? Já está meio que envolvido aí, de repente, como ele é um dos donos da SAF do Monte Azul, por que não, né? Monte Azul vai disputar a Copa Paulista. E aí, Tigrão, Kevin, zagueiro, conhece ou não? Sim, Batista, vi, não vi muito. Mas, assim, talvez isso explique, né? Não sei se resolve aí pro Guarani. O Guarani precisa de jogadores. Eu acho que é um jogador de qualidade razoável. Mas aí talvez fique mais claro, então, fique mais explícito o porquê desse jantar aí, né? O almoço do Neymar pai, com o Elano, com o presidente do Guarani, com outros componentes aí que estavam na mesa. Talvez esteja existindo aí, além da questão da ligação do Neymar com o Marcelo Fernandes, Neymar pai, ele que é o procurador, né, é o representante do treinador, também talvez esteja envolvendo aí alguma transação de jogador que defendeu a equipe do Monte Azul, que é dirigida por eles, é uma SAF deles, né, com o Guarani. Talvez aí a coisa clareie um pouquinho mais e não é o momento ainda da SAF. O Guarani vai passar ainda por 3 ou 4 ou 5 reuniões aí do Conselho de Sócios antes de estar apto para receber ofertas, propostas aí de possíveis interessados em constituir uma sociedade anônima do futebol no Guarani. Até me disse isso agora, ele que é sócio proprietário, aqui o Valmir Nogueira. E aproveitando,
Mandar um abraço pro João Busso, nosso grande ouvinte, é lá da segurança do aeroporto de Viracopos. Tá nos ouvindo, um abraço para você, João, bom trabalho aí. Ele que mandou uma foto agora há pouco aqui com o Luca, ex-atacante do Corinthians, da Ponte, que está no Novo Horizontino, estava passando aí com a delegação rumo a Anápolis, mas não é para jogar com o Anápolis, né? E o Anápolis é o adversário da Ponte, e amanhã no estádio Moisés Lucarelli. Mas o Novo Horizontino deve enfrentar em Anápolis o Atlético Goianiense, Série B do Campeonato Brasileiro. Um abraço pro Luca, que está lá com ele, aguardando lá uma conexão com a delegação do Novo Horizontino, pro Luca e também pro João Busso, que está nos ouvindo no extraordinário aeroporto de Viracopos. Aliás, me encontrei pessoalmente com o João Busso antes de ontem, na quarta-feira à noite, quando desembarquei em Campinas, aí vindo lá do sul do país. E aí, CH Kevin, zagueiro, 1,83 m, ambidestro, 22 anos, do Monte Azul. Não conheço o jogador, não conheço. A idade indica que pode ser um investimento, mas falar que eu assisti o jogador, não. Sinceramente não, Batista. E agora na lata. Responde na lata. São 19h25, vamos ver o que é que a produção preparou para o Na Lata de hoje. E aí, CH, eu continuo com você. Quem levou a melhor nessa rescisão de contrato entre Cruzeiro e Dudu? Atacante que vai procurar outro clube onde jogará, ou a Raposa, que se livrou do jogador com um péssimo custo-benefício? Ah, não tenha dúvida, o Cruzeiro levou vantagem nessa queda de braço, Batista. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? Eu acho que o Dudu levou vantagem. Vai receber até o final do contrato sem trabalhar. Eu acho que o Cruzeiro está se livrando de um problema, mas financeiramente tomou um baita de um prejuízo. Tigrão, qual o seu palpite para a partida de logo mais entre São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes em rede para todo o Brasil? Tá com o palpitômetro aí ligado hoje ou ele tá macambúzio? Acesíssimo. Então empate. Vamos lá. Palpite, São Paulo e Fortaleza. Empate. E para você, CH, o seu palpite? São Paulo. CH, na sua opinião, qual paulista terá a vida mais difícil nessa rodada da Série A? O Corinthians, que recebe o Internacional na Neoquímica Arena. O Palmeiras, que visita o Vasco em São Januário. Ou Santos, que encara o Grêmio na Arena Grêmio. O Corinthians, que recebe o Internacional. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Concordo. Eu acho que a situação de gravidade, de risco e de maior dificuldade aí desses três confrontos, dos três paulistas grandes, sem dúvida nenhuma, é a dificuldade que o Corinthians vai ter diante do Internacional. Valeu, CH, um abraço para você. Amanhã você estará com o Bolis e com o Gleger na tela do Band Play. Aliás, se você, ouvinte, quiser assistir os jogos da Série C pelo Band Play, é só baixar o aplicativo. Não paga nada, é de graça. Amanhã tem Ituano e ABC. Ótimo trabalho, Leandro Bolis estará na narração. Ótimo trabalho para você amanhã, viu, CH? Obrigado, um grande abraço a todos, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Bom, Tigrão, você estará comigo no jogo da Ponte contra o Anápolis. Eu, você, mais o Vladimir Catarino e o Edu Pinheiro amanhã, partida marcada para 19h30. Ótimo trabalho de comentário amanhã, Tigrão.
Valeu, Batista, um abraço. Um abraço a você, um abraço aos amigos aí do nosso Esporte em Debate. E até amanhã, se Deus quiser. Grande abraço para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas eu agradeço de coração. Várias mensagens, né, não foram pro ar, mas eu agradeço. Dá tempo aí de pelo menos mais uma. Como é que estamos lá com a rede, hein? Vai entrar já já. Já está encerrando, diz aqui o ouvinte, tudo Band por aí, tudo Band. Vamos pra cima, macaca, Gustavo Carvalho. Abraço para você, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação. Gente, muito obrigado pela audiência, grande audiência, nesta sexta-feira, no meio aí de um feriado prolongado, mas olha, valeu mesmo pela audiência. Na sequência, vem aí Esporte em Debate, em toda a rede já a preparação para o jogo do São Paulo e Fortaleza, com a transmissão em toda a rede Bandeirantes de rádio. É isso aí, e também no YouTube, tá? Aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, tchau! Agora, Esporte em Debate, com Ricardo Capriotti.